Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos retornando aos nossos estudos do curso de Direito Constitucional em 1000 questões. Essa é a nossa aula de número 11, bloco 1, resolvendo as questões de número 501 a 550. Você que já é nosso aluno sabe que o nosso curso ele é dividido cada aula em 10 blocos, cada bloco resolvendo 5 questões. Ao todo, serão 1000 questões trabalhadas. Estamos já na aula de número 11, falando ainda sobre administração pública. A aula 10, nós resolvemos 50 questões atualizadas sobre administração pública e essa aula 11 é a nossa parte 2. Então, nessa aula número 11, nós falaremos sobre mais 50 questões sobre administração pública. Se você ainda não adquiriu o curso, é só se dirigir ao site eleitoralcombruno.com.br e adquiri-lo. Tudo bem? Vamos à questão de número 501, que foi cobrada pela Banca CESP, ano 2018. É dever dos servidores públicos, atenção, é dever dos servidores públicos atender ao público com presteza, disponibilizando todas as informações por ele requeridas. De fato, este é um dever do servidor público, atender ao público com presteza. O problema dessa questão número 501 está na sua segunda parte, quando ela afirma que esse servidor deve disponibilizar todas as informações por ele requeridas. Cuidado com essa informação, porque fere o artigo 5º da Constituição, especificamente o inciso de número 33, que diz o seguinte, pessoal, que todos terão direito a receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, as informações sigilosas, elas serão prestadas? Não, porque veja que são informações que são imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. Então, na questão de número 501, ela está incorreta, ferindo o artigo 5º, que é um artigo tão importante da nossa Constituição, inciso 33. Tudo bem? 502. Em matéria de remuneração de servidores públicos, a Constituição da República de 1988 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal asseguram que, letra A, os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário devem ser iguais ou superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Não, não, não. Pelo contrário, os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Isso também está disposto na Constituição Federal, só que agora é o artigo de número 37, e o inciso, se você quiser anotar, é o 12, que fala justamente isso, que esses vencimentos não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Então, está falsa, perdão, letra A, falsa, artigo 37 e o inciso é o 12. A letra B, eu já até antecipei para vocês aqui, diz o seguinte, a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias é permitida para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público? Não. O inciso 13 do mesmo artigo 37, ele é claro quando diz que é vedada, então vou até escrever para vocês aqui, é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Então, letra B, vedada vinculação ou equiparação. Letra C, os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público serão computados e acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores? Não. O inciso 14 do 37 fala justamente o contrário, né? Então, vamos colocar aqui falsa, letra C. Ele afirma que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Então, qual que é o erro aqui? Olha, para fins de concessão
não serão computados. A letra D e a letra E, elas ambas versarão sobre uma súmula vinculante. É a súmula vinculante 37, e ela afirma que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Então, a letra D e E misturou um pouquinho, falou que não cabe ao Poder Legislativo, não cabe ao Judiciário, na verdade, que não tem função legislativa aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Ok, pessoal? Então, questão número 502, conforme prevê a súmula vinculante número 37, o gabarito será a letra E e não a letra D. Tá bom? Verdadeira letra E. 503, cobrada pelo STJ em 2018. O princípio do direito adquirido não se aplica à seara previdenciária, pois, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, inexiste direito adquirido a regime jurídico. Temos duas partes nessa questão cobrada pelo STJ. Primeira informação: o princípio do direito adquirido se aplica à seara previdenciária? Claro que se aplica. Um aposentado, do dia para a noite, ele não vai deixar de receber seus proventos que foram conferidos durante o tempo de serviço que ele realizou. Então, direito adquirido se aplica sim à seara previdenciária. Então, está falsa essa primeira parte. Agora, segundo o entendimento do STF, inexiste direito adquirido a regime jurídico, até aí tudo bem, né? Porque eu estou falando de regime jurídico. Então, inexiste direito adquirido. Mas como é uma assertiva única, por conta de um errinho no começo, toda ela se torna o quê? Falsa também, não é? Então, questão 503, incorreta. 504. Sobre a organização da administração pública na Constituição brasileira, assinale a correta. Letra A. O prazo de validade dos concursos públicos é de até 3 anos, prorrogáveis uma vez por igual período. Essa questão ela cai em todos os concursos, não é? E a gente sabe que não. O prazo de validade dos concursos públicos é de quanto tempo? 2 anos, prorrogáveis uma vez por igual período. Tá? Isso está disposto no 37, inciso 3. Falsa, letra A. B. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis exclusivamente aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, tanto aos brasileiros quanto aos estrangeiros. Isso está lá já no comecinho do 37, artigo 37, inciso 1. Letra C. É garantido ao servidor público civil o direito irrestrito e ilimitado à greve e associação sindical? Não, pelo contrário. O que é garantido quando eu falo de direito de greve, segundo o inciso 7 do 37, é que esse direito de greve ele será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então, há uma limitação que será feita em lei específica. D. Os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Bom, nessa questão 504, quando eu falo dos cargos em comissão, o artigo 37, inciso 5, que despenca em prova, o finalzinho dele fala sobre isso. Os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas, aqui nós temos o apenas, às atribuições de direção, chefia e assessoramento. E a lei, então está verdadeira a letra D. A lei regulará a criação de cargos em comissão temporários para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. O inciso 9 do 37, em nenhum momento fala de criação de cargos em comissão temporários. Fala-se de criação de lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado. Não fala-se de cargos em comissão, não é? Então, cuidado com o artigo 37, inciso 9 da Constituição, letra E está falsa. Buscávamos a correta, já encontramos, letra D. Última questão do nosso primeiro bloquinho, caiu também no STJ. O tempo de serviço prestado por empregados de empresas públicas e de sociedades de economia mista estaduais que mudarem para o regime estatutário deverá ser considerado como tempo de efetivo no serviço público para fins de aposentadoria,
disponibilidade, promoção e estabilidade. Eu estou falando de tempo de serviço prestado em empresas públicas e sociedades de economia mista estaduais. Vão ser considerados como tempo de efetivo no serviço público para fins de aposentadoria, disponibilidade, promoção e estabilidade. Cuidado! O artigo 40, parágrafo 9º, ele afirma o seguinte, que o tempo de contribuição, vou até colocar TC, federal, estadual ou municipal, será contado para efeito de aposentadoria. Efeito de aposentadoria. Já o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Tempo de serviço, efeito de disponibilidade. Então, quando eu falo tempo de serviço, eu não posso assegurar esses 4 efeitos, somente efeito de disponibilidade. Artigo 40, parágrafo 9º da Constituição. Tudo bem? Então, anote isso daqui. Está falsa aqui, a questão 505, marquei como incorreto. A gente fecha esse primeiro bloco, a gente retorna numa outra oportunidade com o bloco 2. Se você ainda não adquiriu o curso de 1000 questões, passe lá no site. Um grande abraço e até mais.